Que privilégio poder estarmos juntos mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por essa honra, por esse momento com vocês pela segunda vez, né, pastor? Obrigado mais uma vez pela amizade, pela parceria. Eu não sou um profissional da fé, eu sempre coloquei no meu coração. Teve um tempo na minha vida que eu viajei alucinadamente e eu percebi que essas viagens, essa coisa toda, acaba te transformando naquilo que você não é. E aí eu aproveitei a pandemia e praticamente zerei agendas e comecei a ir em igrejas onde a gente cria vínculos, faz amigos, faz parte da família do Rei. Então isso para mim é mais importante do que viajar, entrar num monte de igreja e não conhecer ninguém. Aqui no final do ano você conheceu o mundo, mas não conheceu ninguém. Aqui não, graças a Deus a gente já tem uma parceria, né? A gente pode trocar ideias. Nós viemos de lá do Santos Dumont até aqui com os doutores aqui do Luiz e da doutora Paula, que foram tão generosos com a gente já tem até história para contar, aventura, perrengue, passou por um monte de coisa, né? A gente já tem um apocalipse próprio. Muito legal. Eu estou feliz de estar com vocês, principalmente quando eu posso estar com a minha esposa, não é sempre que a gente pode estar junto, então é muito bom quando a gente pode viajar junto, pode estar com vocês aqui. E eu tenho certeza que Deus tem muito a falar aos nossos corações nesses dias, porque, como eu disse ontem, né, numa abertura rápida ali, que esse tema do triângulo amoroso é muito importante. Essa manhã eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais pesada, mas isso faz parte do pacote completo. Se você chegar até o final lá, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Para começar, eu quero ler um texto bíblico que está em Deuteronômio 24, verso 5. Eu não sei se vocês vão perceber que os textos que eu leio para casais são bem diferentes dos outros. Eu vou para outros caminhos, né? Não é birra não, é só jeito meu mesmo, maluquice mesmo. Amém? Amém. Desculpa aí. Deuteronômio 24, verso 5, na Bíblia de Jerusalém, eu acho maravilhoso o jeito que esse texto foi traduzido. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer coisa. Ele ficará em casa de licença por 1 ano, alegrando a esposa que tomou. Irmãos, isso aqui não é uma ideia, nota de rodapé de um texto de Moisés. Isso aqui é Deus dando uma série de diretrizes para a nação que ele arrancou do Egito, botou para transicionar entre um tempo do deserto e estava projetando essa nação para o futuro. Tipo assim, Deus pega uma nação, treina ela para ser um projeto de mundo, de sociedade. Aí nesse ambiente, o próprio Deus para e pensa: o que eu vou fazer com o cara que acabou de casar? Para Deus é tão importante isso que Deus dá uma diretriz. Eu faço questão de reler, Deuteronômio 24, 5. Ó. Imagina isso aqui comigo. Vamos fazer um exercício imaginativo, potência imaginativa. Olha para mim. Imagina que a gente está aqui agora reunido, uma assembleia reunida. Vem Moisés. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu trabalho com linguagens, a minha área de doutorado é linguagens, ciências das linguagens religiosas. Eu fiz um link das minhas formações, tanto a filosofia, teologia, ciência religiosa, psicanálise, tudo no mesmo link, linguagens. Então eu gosto muito dessa expansão das linguagens. Vocês vão ver. Eu acho lindo quando o que é que Deus faz. O homem, que é literalmente um cara da nação, que é Moisés, Deus levanta esse homem, leva para o Egito, faz ele participar da mitologia do Egito, que ele é visto como um presente do Nilo para a filha do faraó. Ou seja, imagina quando ela pega esse menino, leva para casa. Imagina comigo, entra aqui no Egito e diz aqui: olha gente, o Nilo me deu um presente. Eu sou filha de faraó, logo não sou qualquer uma. Eu estou tomando um banho ritual no Nilo e o Nilo me manda um presente, ele me dá um menino de presente. O Egito inteiro imagina: esse menino é um semideus, menino é um presente do Nilo. Aí quando o menino começa a falar, pensa que o pessoal diz: já não é tudo isso. Porque na época o mais alto grau de divindade que se experimentava era o poder da oratória. Olha a ironia de Deus: levanta o cara para ser o cara e tira a fala. Só Deus faz isso. Por quê? Porque um homem com todo esse poder é um problema. Então Deus coloca para ele uma missão de liderança. Você não vai precisar falar tudo para todo mundo, desde que você tenha alguém em confiar que possa ser o seu porta-voz. Aí chama um irmão para estar do lado. Agora imagina essa série aqui, ó. Todo mundo sentado ali esperando as diretrizes. Vem Arão, por exemplo, e fala no lugar de Moisés para melhorar a comunicação, e ele diz isso aqui: imagina que você é noivo dessa irmã que está do seu lado aí, né? Imagina, até porque é o único triângulo amoroso, amém? A geografia aqui só é essa, né?
a ideia da imagem que a gente vai ter aqui, a geometria divina é essa daqui. Então presta atenção, você está aí, noivo dessa irmã que está aí. De repente vem Arão e diz isso aqui, ó. Quando um homem for recém-casado, você pensa, é nós. Você dá um toquinho, é nós. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra. Diferente do brasileiro, diria, uau, maravilha. O israelense falou, pô, eu queria ir, eu estou treinando a vida inteira aqui, eu sou papai caveira, tropa de elite. Aí ele vai dizer assim, ó, nem será requisitado para qualquer coisa. Olha o que ele está dizendo para os outros, sogros, cunhados, né? Casamento é que nem CD, você comprava de uma música, levava 12 para casa. Imagina toda a galera ali, os reunidos, os agregados, né? Aí vem Arão e fala assim, ó, não chamem ele para nada. Imagina todo mundo riscando a gente, não vou te chamar, não vai ter negócio, não vou te chamar mais, era para encher a laje domingo, você não vai mais, né? Aí termina assim, ó, ele ficará em casa, e olha isso aqui, ó, de licença por um ano, alegrando a esposa que tomou. Vou ver. Imagina. Vem pra aí, esse é o espírito, né? Imagina ele dizendo assim, ó, ele falando assim, ó, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um ano de férias, um ano sabático, só para tomar alegria aqui? É. Agora imagina como é que seria chegar no final de um ano e alguém perguntar para a menina, e aí, ele deu conta? Como é que seria? Porque não sei se você percebeu, mas toda a diretriz foi passada ao homem aqui. Paulo vai pegar esse mesmo espírito e vai falar para o homem lá em Efésios. Geralmente a Bíblia nem fala muito com as mulheres nesses assuntos, porque a Bíblia já sabe que elas são fantásticas nisso. O problema somos nós aqui, ó, os machos. A gente sempre acha que sabe demais e faz muito pouco. Pode ver que o grande milagre que Jesus opera, o primeiro grande milagre, é num casamento por força da observação da mãe. Porque até hoje as mulheres conseguem isso com a gente. Elas mostram pra gente o impossível e a gente acaba fazendo por elas. Não é? Isso é o milagre do processo. Eu queria essa manhã, com base nesse texto, pensar com vocês sobre o seguinte, ó. Lembra que eu falei ontem aqui, alguns chegaram depois? O tema aqui, eu, você e Deus, o triângulo amoroso. Ponto. Eu vou fazer subtemas disso para a gente expandir essa ideia. Como eu falei ontem, entre nós, entrelaçados no amor. Lembra disso? Hoje o amor está no lar. Sim ou não? Sim. O amor está no lar, o triângulo da convivência. É aqui que a gente vai pegar hoje. Irmão, não adianta nada a gente ter uma geometria divina muito bonita na parede, no quadro, mas não ter na convivência. A convivência é o processo. Então, o grande teólogo suíço, von Balthasar, disse que os amantes, olha que tremendo, os amantes são os que mais sabem sobre Deus. E ele diz, os teólogos devem ouvi-los. É verdade. Eu acho maravilhoso isso. Ele é um teólogo que trabalhava muita mística espiritual. Eu gosto dessa frase dele. Os amantes são os que mais sabem sobre Deus. Os teólogos devem ouvi-los. E ele disse isso numa universidade. Olha o que ele disse. Eu acho que vocês estão amando pouco. Eu acho tão maravilhoso que Jesus um dia pega uma mulher, levam ele para almoçar, para jantar numa casa, não dão a mínima para ele, nada de hospitalidade, estão só querendo colocar Deus no tubo de ensaio. De repente vem uma mulher de uma fama na cidade, entra e faz tudo o que eles não fizeram: água, beijo, choro, culto. E Jesus termina dizendo, ela pecou muito mesmo, só que ela amou demais. E aí equalizou a coisa, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ela dirigiu o amor dela para mim. Então eu a liberto, os pecados estão curados e ela vai para casa. Vocês estão em casa, mas não tem nem Deus, nem amor e só sobra pecado. Imagina, Jesus conseguiu fazer uma coisa extraordinária. A única pessoa daquela sala que tinha tudo para se sentir a pior das pessoas, ele transformou na melhor delas. E Jesus ainda faz isso. Amém? Amém. É triângulo de convivência, experiências da casa, da vida. A Bíblia, se a gente pensar bem, ela é um livro repleto de amor. Pare para pensar nisso aqui por um minuto. Eu queria desafiar vocês essa manhã a pegar cada frase que eu estou falando aqui e levar para um outro nível. Porque às vezes são frases simples de dizer, mas extremamente difíceis de viver e de se aprofundar. Então pensa comigo, a Bíblia é um livro repleto de amor, tanto na dimensão espiritual, quanto na vivência do carnal, do desejo. As Escrituras sempre têm o que dizer. Eu acho bonito isso na Bíblia. Ela consegue pegar até a palavra que não aparece, que é o eros, que é uma palavra do amor também. A Bíblia consegue trazer isso de um modo tão bonito, tão interessante. Eu acho incrível quando Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, estando aqui, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí eu acho tão bonito esse texto de Lucas 7 que eu acabei de dizer, porque a mulher vem de má fama na cidade, ela solta o cabelo em público e passa nos pés de Jesus. Isso aqui era um dos requintes da erótica judaica da época.
E Jesus não toma isso como um oferecimento dela para um ato sexual. Ele toma isso como um culto. Então ele rebatiza, reformula e santifica o ato. Só Jesus faz isso. É por isso que um casamento abençoado tem exatamente as mesmas coisas que um outro casamento. A diferença é se Jesus estiver lá. Porque aí cada ato dos nossos atos ganha profundidade, estabilidade, equilíbrio. É a presença de Jesus em casa que faz o nosso vinho, depois de alguns anos, ainda ser o melhor vinho da festa. É a qualidade do processo. Esse triângulo amoroso é um triângulo de convivências. Deu para entender? O problema é que a gente está vivendo, gente, num mundo que banaliza, que suja, que altera alguns termos. Eros é um desses. Eu preciso lembrar vocês que Eros, a erótica, também é amor. É importante lembrar disso. Eu falei, pastor, recentemente no evento de casais, que o tema era bem mesmo a ideia da sexualidade, e no final o irmão falou para mim, interessante, é a primeira vez que eu escuto alguém falar de sexo sem que eu fique vermelho de vergonha. Porque não precisa. A igreja não tem as mesmas características da sexualidade que a lógica mundana tem. Sabe qual é o grande problema? O mundo confunde Eros com pornô. E são palavras diferentes do mundo grego. Eros é uma coisa, pornéia, prostituta é outra, completamente diferente. Quem usa o óculos da espiritualidade consegue ver, mesmo naquilo que é estranho, a mão e a graça de Deus em cada um desses processos. O cristão é assim. Então, Eros, por exemplo, quando é trabalhado pelo Espírito de Deus, ele se torna uma espécie de desejo redimido, corretamente orientado. Traduzindo, um desejo santificado, uma erótica liberta do pornô. O cristão é isso. Porque o cristão não precisa se alimentar das lógicas do mundo. O cristão, não, para ser sincero com vocês, o crente nem precisa de Kama Sutra, ele tem Kama Santa, Cantares. O Cantares está lá para isso, né? Ele ajuda a gente, ele, pelo amor de Deus, é uma coisa maravilhosa. Nosso problema é que a gente ainda tem uma espécie de síndrome de Salomão perigosa na gente. Quer ver? Salomão tem um detalhe de Salomão que é extremamente profundo, mas muito interessante. Salomão é um homem que a Bíblia coloca no universo dele 1000 mulheres, que é um número mítico da antiguidade para contar alguma coisa. 1000 mulheres no entorno dele. Só que interessante é que dessas 1000 mulheres no entorno desse homem, com todas as culturas que elas representam, o imaginário simbólico da mulher, de onde vem, de onde vai, toda aquela coisa, 1000 mulheres, só uma tem nome: Sulamita. Sulamita com L. É importante demais essa definição, porque a Bíblia tem um monte de Sulamita com L. Quando é Sulamita com L é porque ela vem de Sunem, o nome dela revela de onde ela está vindo. Sulamita com L é porque o nome é Shulami, que no hebraico é o feminino de Shelomo, o pacificador, a pacificadora. Agora vai vendo, o cara tem 1000 mulheres e a única que a Bíblia dá um nome que aquele supostamente amou é a que tem um nome igual dele no reverso. Ou seja, você está diante de um narcisista poderoso que não ama ninguém, ama a si mesmo no reverso, porque quem tem poder demais, dinheiro demais e fama demais não consegue amar ninguém. A gente ainda vive disso no mundo de hoje. Quando você tem tudo, acaba perdendo a si mesmo, então não tem mais nada. Já viu gente que gosta de contar 4 eventos, tudo que consegue, as suas famosas conquistas? Pastor, eu vivi uma experiência absurda. Eu gosto de contar do que eu vivi, que é mais fácil, né? Eu estava em Portugal, em 2011, e fui ministrar numa cidade chamada Leiria. Aí estou lá no final do evento de manhã, o pastor me levou para almoçar na casa dele. Aí a gente ali sentado numa varandinha assim, tá ele, o pastor, a esposa, não sei mais quem, e vem um rapaz. Eu vou descrever: bombadinho, umas tatuagens, camisetinha aqui, que vem aqui embaixo assim, calça tênis. Aí ele sentou, cruzou a perna e ficou me olhando, sabe, diferente assim para mim. E eu percebi, eu sou psicanalista, imagina, eu já li o infeliz. Ele sentou na minha frente, cruzou a perna, ficou ali um tempo. Aí de repente do nada ele fala assim para mim: posso fazer uma pergunta? Claro. Ele falou: cara, antes de mais nada, gostei demais da tua palavra, sei lá, mexeu, falou comigo e tal, e eu estou esperando as reticências. Ele falou assim, que eu falei sobre a questão da fidelidade e tal. Ele falou: olha, eu sei que você falou a verdade, a questão da fidelidade, a gente tem que ser fiel e tudo mais, mas eu não consigo, cara. Aí, irmãos, diante de Deus, ele falou essa frase: eu sou irresistível. Eu tento, mas mulher. Ele quase falou assim: aqui tem alguma coisa, sabe? Eu li, né? Ele vai falando, e eu fiquei olhando para ele, pensando um monte de coisa. Aí quando ele me deu a liberdade para falar, eu falei para ele: qual é o seu nome? Aí ele falou o nome, eu não vou falar, não só vou preservar, mas falou o nome dele, eu lembro dele. Quando ele falou o nome, eu falei para ele assim: você já foi casado? Ele falou: já, uma vez. O que aconteceu? Como eu te falei, cara, resistível, acabou terminando. Tá bom, falei: olha, aí falei o nome: fulano,
é o seguinte: do ponto de vista de Deus, na Bíblia, Ele escolheu alguém, Ele criou alguém. Você crê que Deus é soberano? Eu creio. Pois é, a soberania de Deus tem um lado complicado, né? Não dá para a gente mexer em nada, né? Aceitar a soberania de Deus é esmagar nosso desejo, é um negócio perigoso. Eu falei, aí Deus olhou lá do céu um dia e Ele fez uma pessoa para você. Ele trouxe para você. O nosso casamento aqui é uma imagem reproduzida do Éden. O que é o Éden? Um homem sozinho, perdido, e uma prometida. Faremos para ele alguém, não é uma promessa? O que é o encontro do Éden? O encontro de um perdido com um prometido. Olha que maravilha. Somos nós aqui, ó, perdidos e prometidos. O problema dele é que ele está mais perdido que todo mundo. Falei para ele. Você conseguiu perder a sua prometida. E pior, do ponto de vista bíblico, eu falei para ele, só o demônio na Bíblia se apodera de realidades que não lhe pertencem. Só ele sequestra, rouba, invisibiliza, toma, violenta realidades que não são deles, porque ele é o único perdido sem prometidas. Falei, portanto, do ponto de vista de Deus, a partir do momento que você saiu pela vida pegando as outras prometidas, você para Deus perdeu esse nome que acabou de dizer. Você para Deus é só um pequeno demôniozinho, um projeto diabólico de gente engolindo realidades que não lhe pertencem. Chega num show, sabe? Sabe quando você parece que foi né? A gente vive num mundo cheio de alfinetes. Uma hora alguém encosta um desses, né? Por que eu estou dizendo isso? Nessa sociedade que a gente está vivendo, com esses arroubos de irresistíveis, com essa salomônidade toda, a gente perde uma das maiores alegrias da vida. Saber que a pessoa com quem nós estamos, que nós sabemos que foi Deus que nos deu, já tem nesse triângulo amoroso absolutamente tudo que a gente precisa para ser feliz. Acreditar nisso é libertador. O que é um cristão? É compreender que ele não veio ao mundo abocanhar realidades que não lhe pertencem. Ele veio ao mundo e o seu Deus te chamou, já deixou bem claro para você. Eu vou te dar logo assim que você casa, pelo menos um ano, só para você fazer feliz a pessoa com quem você se casou. Aí que coisa maravilhosa saber que Jesus é alfa e ômega, né? Antes do começo e depois do fim, significa que dá para alongar esse ano aí a vida inteira, não dá? Dá para fazer felicidade acontecer na sua casa, na sua vida. Que Deus nos faça essa manhã entender que o triângulo da convivência precisa ser muito mais forte do que a nossa capacidade de enfiar a gente dentro dele. Casamento não é uma brincadeira. Por mais que as pessoas que falam para casais hoje tentem fazer mais os casais rir do que chorar. Às vezes a gente precisa sair daqui chorando. Não é? Salmo 126 termina, que aquele que sai semeando com lágrimas volta com. Tomara que a gente saia daqui pelo menos um pouco mais felizes, sim, mas com algumas lágrimas também. Amém? Amém. Do equilíbrio. O triângulo amoroso, eu coloquei aqui, ó, da convivência, ele consiste em ver Deus em todas as áreas do nosso casamento. Então, para isso, ó, é preciso ter coragem para calibrar o coração. E como é que a gente faz isso? Desintoxicando dos excessos. A gente está numa geração de excessos, tudo é excessivo, não é? Hoje tudo é demais. Eu tenho a sensação que hoje, até no ambiente de igreja, a gente tem uma espécie de espiritualidade excessiva. Eu acho que se Paulo fosse escrever uma carta à igreja brasileira do século XXI, ele colocaria: como ouvirão se todo mundo prega? Não é? Não é nem se não há quem prega. Tem um excesso de pregação, de fala. Você vai na internet, por exemplo, tanto podcast, parece que todo mundo hoje já nasce especialista em alguma coisa, não é? Todo mundo é especialista em tudo aquilo que nada sabe, dando opinião completa sobre o livro que não leu. Não é? É o mundo de hoje. Todo mundo em excesso o tempo todo. Eu sinto falta disso aqui que a gente está vivendo. Quer ver? Aí a gente está lá naquela correria, vocês, Niterói, São Paulo, aquela coisa toda. A gente resolve tirar um tempo na nossa agenda para fazer o que Deus mandou esse cara fazer por um ano, a gente vai fazer em 3 dias. Parar, não ser requisitado para nada e alegrar a pessoa com quem se casou, né? 3 dias. E para onde que a gente vem? No meio do mar. Isso aqui é saudade do Éden. A gente sabe que a gente está. Foi criado com esse negócio aqui. Ó. O primeiro casamento que Deus fez foi ao livro, no Éden, não é? A lógica é exatamente essa. Então é preciso calibrar o coração, desintoxicar dos excessos. É preciso ver o casamento como uma abençoada pedagogia dos afetos. É dentro do casamento que a gente aprende. Uma coisa que eu acho linda, os casais que já passaram da barreira dos 10 anos aqui, sabe o que eu estou dizendo? Aquele tempo onde você desenvolve uma coisa que o Daniel Goleman chama de sintonia neuronal. Sabe quando você pensa uma coisa e a outra pessoa completa? Já viveram isso? Você fala, meu Deus, que feitiçaria é essa? Não, casamento, né? Que passa da barreira dos 10 anos. Às vezes eu estou viajando, eu ligo para casa para falar, eu estou voltando, vou comer. Ela já termina o prato que eu imaginei. Ah, benção. Olha que maravilha, não é? Você já se pegou contando uma história do seu cônjuge como se fosse seu? Não é que você é um ladrão de narrativas, é que você vive a minha experiência. Não é? A gente estabelece uma espécie de convivência de espelho, remodelada.
A gente vive aquilo que o outro está vivendo a vida inteira. É legal, se vocês pudessem se ver nesse momento, os olhos vão dizendo quase a mesma coisa que eu, uns se tocam, falam, a gente está, né? É isso aí mesmo que eu estou falando. A gente está, até o próprio ato mecânico da gente denuncia que isso aqui é uma verdade. Outra coisa, esse triângulo da convivência é preciso ter coragem para fazer uma espécie de auditoria dos desejos. Chega um dado momento que a gente tem que sentar e ouvir, dizer, peraí, tem alguma coisa aqui que não está muito bom, uma dissintonia, uma dissonância, alguma coisa que não está indo bem. A Bíblia, sabendo das nossas contradições, trabalha muito mais o amor em ato do que em declaração. Eu acho legal isso. Imagina Deus falar, por exemplo, assim, olha, o recém-casado aqui vai passar a próxima semana inteira, até o próximo sábado, fazendo declarações de amor. Ia funcionar se ele casasse com uma poetisa. Mas se ele casa com alguém mais pragmático, não ia demorar 2 dias, não é? Por isso que o texto manda ele fazer feliz a pessoa com quem ele casou. Então a diferença grande. Quer ver? Isso sugere umas questões intrigantes. Eu vou perguntar para vocês. Por exemplo, existe diferença entre o amor que faz e o amor que só fala? Tem diferença? Sim. Fala aí, senão você dorme. É possível unir os dois? A fala e a prática? A praxis, é possível unir os dois? Olha essa pergunta aqui, Dá para falar de amor e fazer amor sem o terceiro elemento do triângulo amoroso? Quem é o terceiro elemento do triângulo amoroso aqui? Deus. Dá para falar de amor e fazer amor sem ele? Por isso que é tão esquisito quando alguém completamente sem Deus no mundo de hoje diz, vou fazer amor. Impossível. Não tem como. Até porque amor não se faz. A Bíblia define Deus como amor. Então, se ele estiver presente, o amor acontece. Se ele não tiver presença, aí é perigoso. É em casa, gente, que o desafio se agiganta. Falar, fazer, mostrar e, dependendo do seu círculo de amizade, esconder. Isso também é amor. Cuidado com as pessoas que você leva para dentro de casa. Sabe por que Deus tira pessoas da sua vida? O mesmo Deus que traz gente também tira. Você sabe disso, né? E sabe por que ele tira? Porque ele tem acesso a conversas que você não tem. Muita gente que entra na sua casa com sorrisos maravilhosos tem uma podridão de alma e isso atinge a gente. É perigoso. Essa troca de energia humana é um negócio real. Eu duvidava muito disso até atender na clínica de psicanálise. Tem gente que a gente atende e sai da clínica tranquilo, de boa. Mas tem gente que eu saio com a sensação que ela veio junto e pulou na minha costas. É terrível, é pesado. Porque tem gente que passa a vida inteira vendo tudo com cores negativas demais. Tem gente que você vai dar um bolo para ela de presente, ela olha dentro do bolo e não enxerga micro-organismos, bactérias. Sabe? É triste, angustiante. Você vai dar um abraço à pessoa e você tem a sensação que ela enfiou 2 facas, não foi só uma, não é? Já te cumprimentaram assim, aí abençoado, você gelou na alma? É disso que eu estou falando. Né? Esse tipo de coisa está perto da gente. E às vezes a gente não percebe e leva para o casamento, para as convivências do casamento. Então em casa que a coisa se agiganta. Dependendo do nível de amigos que você tem, é bom esconder. Lembre, é um triângulo, não um quadrado. Não é? O amor vai muito além de um suspiro apaixonado. É uma batalha constante contra a potestade do desinteresse, contra os demônios do comodismo e contra as feras da insatisfação. Essas coisas atingem a gente o tempo todo. Você quer ver um negócio que é capaz de destruir um casamento? É você casar com o cônjuge, desenvolver isso no sentido do casamento mesmo, sempre no sentido de angústia, de problema, de crise. O mundo está crítico. Você não precisa arrumar mais problema. Já tem, não tem? Todo mundo que é casado aqui conhece um demônio que vem com a gente desde o dia do casamento até o final da vida, chamado fatura. Nem precisa procurar problema. Todo mundo vai estranhar. Agora vai estranhar, não é? Está todo mundo aqui no mesmo barco. Eu queria que você saísse daqui tendo uma certeza feliz de que você é alguém em quem Deus está trabalhando novos processos. Amém? Eu diria que eu escrevi assim: quando a gente entra na igreja, o Espírito Santo lá na porta pendura uma placa no pescoço da gente, em obras. Ele está trabalhando na gente, o processo está sendo feito. Eu quero hoje refletir com vocês sobre esse triângulo da convivência do amor na casa. Então imagine essa ideia aqui. Primeira coisa, imagine o amor como hóspede. Ou seja, quando eles são apenas emoções temporárias. É perigoso. Se o amor na sua casa for só um hóspede, tome cuidado, porque aí são emoções perigosas. É preciso tomar muito cuidado com o que eu chamo de vícios emocionais. Eles podem se tornar agentes temporários para tragédias definitivas. Os vícios emocionais são terríveis. Tem gente, por exemplo, que não consegue terminar uma semana se não estiver brigando. Não tem? São vícios emocionais. Sabe o que é mais estranho? É claro que todo mundo aqui, eu tenho certeza, 100% dos casais já enfrentaram momentos, até semanas do rancor matrimonial. Isso faz parte. A gente fala uma coisa, entende outra, vira a cara, fica
sem graça a semana inteira, é chatíssimo, depois a gente volta do quase do mesmo jeito que entrou nessa briga e ninguém lembra por que começou, não é? Porque esse é o processo, é uma espécie de dança estranha da nossa bizarrice, não é assim? A coisa flui desse jeito aí. Então é importante lembrar, às vezes, por exemplo, tem gente que quando está doente, por exemplo, adoece todo mundo, não é? Porque pesa, são vícios emocionais. Ou trazem nas bagagens familiares, o que é pior ainda. Ah, minha casa era assim, então aqui. Não, aquilo não é mais a sua casa. A sua casa é aqui agora. Nesse novo ambiente onde você está se fomentando e está mostrando o seu novo mundo, o seu novo jeito de ser. Por isso é tão importante lembrar dessas coisas, vícios emocionais. O James Smith escreveu assim, ó, nossos pecados não são apenas decisões ruins e hábitos errados isolados, mas um reflexo dos nossos vícios. Olha como é sério. Superá-los requer mais que apenas conhecimento, requer uma mudança de hábitos, uma reformulação dos nossos amores. Traduzindo isso aqui, ó, nós vivemos uma espécie de idolatria daquilo que a gente gosta muito. O J.K. Bill tem um livro chamado Você se torna aquilo que adora. É por isso que alguém brigante sempre adora o Deus da guerra, né? É mais fácil projetar sobre a ideia de Deus, da divindade, aquilo que ele é e esconde. Na lógica dos casamentos isso acontece muito também. Há famílias, por exemplo, cujo objetivo em casa não é trazer paz, é simplesmente produzir um tipo de raiva, um tipo de fúria, o tempo todo, como se a casa fosse esse ambiente. Eu me lembro de um filósofo antigo que dizia que a gente, casados, precisa aprender, os casados precisam aprender com os animais. Ele diz que os animais costumam apagar o seu rastro nem na porta da sua toca. É verdade, para deixar que os predadores nos encontrem em casa. E quando você transforma a sua casa num convite ao predador? Aí que é o grande problema. Está dando para entender, gente? O amor dentro da casa, mas como hóspede, como uma coisa temporária. Pensa comigo, quais são as coisas, pessoas ou ideias que sutilmente estão moldando o seu jeito de amar? Já pensou nisso? Quais são as coisas, as pessoas ou as ideias que sutilmente moldam o seu jeito de amar? Quais as figuras que ameaçam o triângulo do amor na sua experiência conjugal? Eu coloquei algumas aqui, ó. Por exemplo, o quadrado com seus 4 cantos escuros. Quem é que você deixa escondido nos 4 cantos da sua casa? Outra figura, o círculo e seu espaço fechado. Quem entrou ali entra, quem não entra não sai mais, não é? Ou pior ainda, será que nós temos casamentos aqui hoje cuja figura da geometria desses amores é um octógono, ultimate fighter conjugal? É só pancadaria para todo lado? Não sobra espaço de convivência? Aliás, a Bíblia tem uma espécie de teste fantástico para conhecer quem está com a gente. Jesus falou assim que a boca fala do que o coração está cheio. Senta aqui com essas pessoas ao longo do dia, 15 minutos de conversa vai dizer quem elas são. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso é tão importante a gente lembrar que tudo aqui, ó, toda essa construção que nós somos, precisa estar no altar de Deus. O amor na nossa casa não deve ser um hóspede. Até porque se ele sair, e a Bíblia vai dizer que Deus é amor, Deus saiu junto. Presta atenção como isso é forte. Ó, o amor não pode ser um hóspede temporário. Ele tem que ser a essência da casa, o fundamento, o alicerce, a base e a atmosfera. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui. Olha bem para mim. Amor aqui não tem a ver com essa coisa romantizada e tal. E olha que eu sou um poeta, não estou falando contra. Estou falando que não é só isso. O amor tem uma coisa muito mais densa. Eu acho interessante quando o Eclesiastes trabalhar as imagens do amor, vai chamar de mais forte que a morte. É um senso de terrível. E é importante lembrar disso. Quer ver? Até recentemente eu li um texto dizendo assim, ó, isso também é amor, 2 pontos. Põe o cinto, não é? Coloca o cinto. Cuidado com o cocô do cachorro na calçada. Você está comendo sal demais. Isso também é amor. É chato, mas é amor. Não é? Eu casei com nutricionista, sei o que eu estou falando. O amor tem esse olhar de terrível. Qual é o grande problema nisso? É quando eu acho que só eu tenho esse olhar para o outro e não recebo esse olhar de volta. Aí é que está complicado, não é? Por isso tem tanta gente que esquece que amor é essa parceria, essa conjugação dos dois. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu não sei se me chamar muitas vezes é bom ou perigoso, porque eu vou ficando livre, congregando clandestinamente com vocês, fica estranho. Mas eu estava falando com o pastor ontem, eu nunca quis falar para casais. Eu sempre trabalhei com liderança, com o mundo acadêmico. Aí eu me lembro perfeitamente o dia que um irmão chamou a gente para falar pela primeira vez no evento de casais, eu falei para minha esposa, bom, eu vou, não vou gostar, nunca mais vou chamar, fica por isso mesmo, pronto. Só que de lá para cá, mais de 300 encontros de casamento. E aquilo que eu suspeitava tornou-se verdade. Casamento é um negócio tão íntimo que quem sou eu para dar alguma diretriz para você?
Por isso que eu procuro basear tudo que eu falo nas Escrituras, porque elas sim, ainda são a base para qualquer casamento que está aqui. Amém. Não é? Isso significa que eu não sou blindado a essas mensagens. O negócio de casamento blindado é bonitinho, mas não é verdade não. Eu não sou ligado com isso aqui, ó. Linkado com esse negócio blindado. Pelo contrário, o que eu estou pregando aqui é muito maior do que eu. Até que o dia que eu superar a palavra, pelo amor de Deus, né? Essa palavra é sempre maior do que eu. Ou seja, eu posso estar em casamento destruído amanhã. Por isso que isso aqui também é uma experiência comunitária. Da mesma forma como eu ministro a vocês e hoje, graças a Deus, o meu casamento é uma bênção, eu preciso da oração de vocês para que ele permaneça assim. E a gente faça isso em irmandade. Amém? Amém. Traduzindo, aqui o que nós somos? Gente. E gente tem problema. Esse é o grande lance da coisa. Gente tem problema. Olha que interessante. A única figura que deve modelar a nossa experiência conjugal é o triângulo amoroso, cujo Deus é o ponto central, maior. Marido e esposa, como eu falei ontem, se aproximando de Deus, se aproximam cada vez mais uns dos outros. O amor em casa não pode ser nosso. Deu para entender até aqui? Segundo, olha que interessante, o amor como intruso. Aí quando ele não é amor, né? O amor como intruso. Tem gente vivendo a experiência do amor como intruso, quando não é amor, quer ver? Quando não é amor, tudo que vem é invasivo, é uma violência simbólica, é angustiante. Quando não é amor, geralmente vira posse. E posse sem desejo vira tédio. Quero, mas não tenho. Consegui, mas não posso. Tem muita gente que vive daquela histeria compulsiva de ter querer, eu quero. É como dizia Jacques Lacan, a pessoa que quer tanto desejo, não quer o que deseja, ela só quer desejar. É tipo o cachorro correndo atrás da moto, não sabe o que fazer se pegar uma, né? Mas ele precisa pegar. Eu tenho que correr atrás, eu preciso. E aí perde completamente a razão de ser. Nós temos hoje, me permita aqui, pastor, eu preciso quebrar um mito, é importante demais. O meu supervisor nas Canárias é um pastor batista lá no interior de São Paulo, 35 anos de clínica, só pega os casos mais tenebrosos. Ele tem conversado muito comigo ultimamente, ele até quer que a gente escreva um artigo juntos, falando que a gente precisa quebrar a ideia que quando a Bíblia diz sejam ambos uma só carne, a gente se torna uma só pessoa. Não é. Não é uma única realidade de indivíduos. São dois indivíduos formando uma realidade maior chamada casal. É verdade. E quando são um só, achando que os dois ali viram um só, o problema é quem é esse que manda. Né? E aí quebra tudo. Porque é preciso que vocês entendam, o amor só vai entrar na sua casa como um intruso quando a individualidade estiver em crise, porque aí ele acha uma brecha no meio de vocês. Deu para entender? Individualidade em crise. E o que é o nosso mundo, se não a busca de individualidades em crise? Nosso mundo fomenta a individualidade em crise. Esse dia eu estava lendo um texto, uma mulher dos Estados Unidos, uma cristã, ela passou na frente de uma academia, aí tinha uma placa assim, ó, você quer ser o quê? Marketing, né? Baleia ou sereia? Ela chegou em casa e escreveu uma carta. Olha que legal, nos Estados Unidos eles escrevem carta, não é lindo? Ela escreveu uma carta. Carta para os mais novos aí é um papel, caneta. Não tem enviado, você vai lá e leva para o Só que ela foi lá e mandou a carta para a academia. E a carta dizia assim, olha que legal, na abertura dizia assim, ó, achei muito interessante a proposta de marketing de vocês, se eu quero ser uma baleia ou sereia. Eu sou uma esposa cristã, então eu vou responder em 3 atos. Ato número 1, eu quero ser baleia. Ela diz, primeiro porque a baleia existe, a sereia não, 1-0. Segundo, ela diz, a baleia é um mamífero, ela tem definição. A sereia tem problema sério psicológico, ela é doida, ela não sabe se é mulher ou peixe. Deve ser estranho viver assim, ela não tem lugar de convivência. Na água não está bom, na terra também não. Deve ser horrível. Terceiro, quando a baleia aparece é um espetáculo, a gente vai lá ver, a gente posta foto. Se a sereia apareceu, que nem que é confirmado pelas pessoas, se ela aparecer e o canto dela chegar, mata todo mundo. Resultado, quero ser baleia. A minha irmã quer ser baleia aqui hoje? Como é bom quando a gente sabe quem a gente é, porque aí você não é definido pelo que vem de fora, não é? Principalmente pelo que vem de mídia. Nós vivemos a Idade Média. Não teve Idade Média? Nós temos a Idade Média. E na Idade Média a tentação é definir você por aquilo que você pensa que é, não por aquilo que você é. É aqui que a palavra entra tremendamente. A nossa grande certeza na Bíblia é que a gente está no meio de uma família cristã, cujo ápice central foi a salvação, e a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente tem identidade, a gente sabe quem é. Por isso que quando a gente se casa aqui dentro, aí é mais forte ainda, porque a gente tem enraizadas as identidades na identidade que é a identidade de Jesus. Isso é libertador, isso é transformador. Ó, uma das principais razões
para essa falsificação do amor no coração, é porque o coração é repleto de ídolos. Pensa por um momento, quais são os ídolos hoje que estão no seu coração? Eu fiz uma listinha só de alguns, por exemplo. Dinheiro. Gente, o amor que se pode negociar não é amor, é produto. Não é verdade? Ainda tem gente casando com o dinheiro. E isso é um problema grave. John Wesley dizia assim, ó, quando o dinheiro chega no meu bolso, eu gasto. Antes dele achar o caminho do meu coração. Se você quiser gastar, é só entrar na internet e comprar meus livros. estaçãodafé.com.br. Tinha que fazer isso. Outro ídolo, sexo. Ídolo do século XXI. O sexo, o amor que só... Presta atenção nisso aqui, ó. O amor que só acontece entre vocês por causa do corpo, não é amor, é IML. Não é? Coisa de cadáver. Se você só gosta do como se fosse um corpão, cadáver. Não tem vida aí, não sobra nada, não é? É claro que você vai investir, não vai? Quer ver? Vou fazer um exercício aqui bem chato, não tem que fazer. Presta atenção aqui, ó. Os homens, por exemplo, é bom os homens comigo. Só pensa, irmão, não responde não, pelo amor de Deus. Pensa. Só pensa. Você sabe que número a sua esposa calça? Se ela te desse um dinheiro assim, falasse, amor, compra uma bolsa para mim. Aí você fosse aqui no centro da cidade, aqui, comprar uma bolsa para ela. Você saberia comprar uma bolsa para sua esposa? Você compraria uma coisa bonita ou uma coisa prática? Tem diferença aí, né? Você seria capaz, assim, de comprar uma coisa para ela que você sabe que ela vai gostar, não que você acha que vai gostar porque tem os estereótipos, a rosa, o bombom. Pensa por um momento. Pior, olha para mim. Agora a gente vai piorar a situação. Pior, olha para mim. Se essa manhã Deus chega para você aqui e fala assim, você vem cá, um tempo atrás aí eu te dei a minha menina para você cuidar. Como é que ela está? O que você responderia para Deus hoje? Senhor, o senhor viu aí, deu uma embarangada. Ou você diria assim, Senhor, olha, melhorei, o senhor me deu uma menina, toma, cara. O que você faria hoje se Deus te chamasse assim, esse tete a tete aqui? Eu melhorei, né? Pode olhar lá nas suas fotos lá. Eu falo todo mundo, a família dela fala, gente, olha só, ela é de uma cidade de Minas chamada Ipanema. Eu casei com a garota de Ipanema. Eu preciso melhorar, imagina. E isso porque ela tem 13 irmãos, são 14 anos. Tudo tentativa de fazer uma filha top. Fez, tentou de novo, não deu. É isso aí. Todas as vezes que você entender que o que você tem na sua convivência de família exige de você atenção completa todos os dias, e não enxergar isso como um sacrifício, mas um sacro ofício, aí muda a sua perspectiva de casamento. Traduzindo, gente, casamento não é uma coisa tão simples. Que a gente, não, vou fazer. Não, é a vivência diária, literalmente, é todo dia mesmo. Só que para isso Deus deu uma bênção para a gente chamada criatividade. Ele deixou isso no mundo, ele criou, por exemplo, ele criou a macieira, só que ele não criou uma produção automática. Ele colocou o princípio criativo na semente, por isso está sempre nascendo. Esse princípio criativo ele colocou na gente. Use a criatividade que Deus te deu para encantar a pessoa que Deus te deu. Não seja aquele que diz assim, eu conheço a minha esposa. Não faz isso não. Que ela mantenha esse mistério para você todos os dias. Se for um mistério, você vai ter chão para desvendar a vida inteira. Agora, se você achar que já sabe quem ela é, aí fecha a casinha, acabou a graça, não tem mais brincadeira. Deu para entender? Não, essa coisa não é sobre brincadeiras, né? Nem. É só para você entender o que Deus está falando. É que os entendedores entendem. Tem uns que demoram um pouco, as irmãs já pegaram, mas deixa para lá. Quais são os ídolos que a gente tem hoje? O dinheiro, o sexo, o poder. Olha que interessante. O amor que se alimenta de ambições explode em excessos. Gente apaixonada demais pelo poder não consegue ter tesão nenhum. Eu não sei se tem aqui, se tiver me perdoe assim, se você puder, mas eu como psicanalista, vou dizer isso aqui agora como psicanalista. Se tem um negócio que assim, eu acho que Freud vira no túmulo, Lacan desespera na alma, é quando eu vejo um casal tratando um outro de pai e mãe. Papai, mamãe, não tem. Tem com a mãe, né? Você já viu? Mãe, cara, gente, não vai. Não tem. Sabe? Imagina, em Deuteronômio, ele
levará a mamãe para casa. Freud dizia que quando o homem vai casar, ele procura na mulher que ele vai casar pelo menos 3 mulheres. A amante, essa seria a ideal, a mulher do seu prazer, do desejo. Ou ele procura a própria mãe, e aí é um problema, porque ele só troca de mulher, ele casa para ter a mãe em casa. Quem tem essa situação aí sabe como é terrível. Ou ele procura a morte. Essa é alguém que ceifa a vida dele completamente. A questão é, como é que a gente está desenvolvendo essas parcerias, essas trocas de máscaras do casamento? Tem outro ídolo, que é o ídolo que mexe com isso, as aparências. O amor, que só se encanta por beleza e artifício, é analfabeto dos afetos. Não sabe o que é lidar com a construção do outro. Porque tem dias na vida da gente, está tudo lindo, tudo perfeito, tudo flui bem, mas tem dias que não vai. Não tem a ver com beleza. Geralmente o homem é mais assim, ele procura uma boneca para casar. Mulher não. Por isso que às vezes você vê uma mulher fantástica, você olha para o marido e fala, não é possível. Porque ela sabe algumas coisas que você não faz ideia, né? Porque o homem não tem a ver só com a máscara, tem uma coisa do ouvir, do ser, do estar presente. Principalmente agora, no século XXI, a gente tem cada vez mais homens frágeis, estranhos, que não sabem mais ser homem. Eu não estou falando de machonaria, essa coisa não. Estou falando de homem que sabe quem ele é diferente, que tem domínio de si e que não precisa ser levado pela vida dos outros. Deu para entender, gente? É muito sério quando isso acontece. Presta atenção, quando não é amor, é doença, é sufocamento do ser. Se o amor se manifesta na sua casa como um intruso, ele vai se estabelecer através de alguns emissários. Quer ver quando o amor está na sua casa? Começa com traição, por exemplo, se o amor for um intruso. É o que a Bíblia chama de mosca morta no perfume. Azeda tudo, mata tudo. Se o amor da sua casa entrar como intruso, a traição vai aparecer em algum momento, porque as brechas estão abertas. Quer ver um outro emissário do amor intruso? Tempestades emocionais. O que é isso? Todo dia um grito mais alto, até que tudo se perca, e todo mundo na casa fique num diálogo de surdos. Não é? Ou indiferente. O marido chega em casa e fala para a esposa assim, amor, o que você faria se eu ganhasse na loteria? E ela lá lavando louça, nem olha para a cara dele, só grita, pegaria minha metade e ir embora agora. Falou, beleza, toma aí 6 pontos, ganhei 12. Some. Mas, essa é a coisa dos casamentos de diferença, ninguém está aí para ninguém, simplesmente. Aliás, alguns casamentos, gente, na clínica tem muito disso, aparece muito disso. Alguns casamentos são literalmente convivências insuportáveis à espera da noite. E chega de noite e quer brincar. Imagina, aí vai dormir com camiseta de eleição, vira um olho para o outro, se bate no outro, termina. É só uma troca de corpos vazio, não tem qualquer entrega de profundidade de vida, de alma. Perde a razão de ser na luta do não ser. É perigoso demais, porque tem um esvaziamento de sentidos. Quer ver um outro inimigo desse amor intruso? O sarcasmo. A palavra sarcasmo vem do grego, tem o sentido de cortar na carne. Ou seja, um ápice da ironia. A língua que é igual uma arma de grosso calibre. Vocês conhecem gente assim? Não responde não, só pensa. Imagina, eu sei que você viu a foto, né? Tem gente quando dá uma fala, é um negócio assustador. Uma única palavra é capaz de rasgar você por dentro, não é? E quando usa isso dentro do casamento, imagina como é pior. Porque no casamento você traz tudo do outro das memórias. Um casal foi se aconselhar com o pastor e o marido falou assim, pastor, por que será que toda vez que eu brigo com a minha esposa ela fica histórica? Você falou, não é histérica, não, histórica. Lembra tudo que eu fiz história dela no primeiro dia. É tudo, é histórico, uma bagagem imensa. Não deixem que o amor seja um intruso do seu lar, mas que a presença de Deus permaneça dentro da sua casa. Se o amor que estiver na sua casa é um intruso, o Deus que está lá é outro. E é preciso saber qual que é. Então é muito sério. Quando o amor vem intruso, ele já não é um triângulo, é algo bem diferente, muito parecido com a forma retangular de um caixão. Não é? Por isso é sério. Vocês já estão cansados? Não. Quem me dá mais 20 minutos? Terceira coisa, olha que interessante. A gente viu o amor como um intruso, né? Esse amor perigoso, complicado. Mas eu queria mostrar para você aqui agora o amor como morador. A gente viu como hóspede, aparece e sai, viu como intruso, mas eu queria nesse momento pensar um pouquinho sobre o amor como morador, que aí significa que vocês não precisam mais fingir. Pouca coisa é mais complicada para o ser humano do que viver fingindo amor, não é? Já viu aquelas famílias que chegam bonito na igreja, de mãos dadas, no mesmo carro, lindo, posta na internet a foto, todo mundo com a xícara igual, mas depois não sobra mais nada, não é? Eu me lembro de uma vez, uma sexta-feira, que eu fiz evento de casais, no outro dia, no sábado, uma irmã falou para mim, pastor, meu marido quase me bateu ontem. Eu pensei, meu Deus, o que eu falei, né? Ela falou, não, é porque eu fui bater a porta do carro, né? As irmãs, às vezes acontece, né?
Ela escapou. E aí bateu forte. E ele ama mais aquele carro do que eu. Aí eu brinquei com ela. Então fala, começa a usar um perfume que ele vai amar. Gasolina. Vai adorar. Tem gente que é apaixonado pela coisa, não pela pessoa. Quer ver? De novo, não responda. Estou avisando. Não responda. Pensa. Se eu tivesse aqui agora uma espécie de portal da eternidade, uma coisa mágica, e você pudesse entrar aqui e mudar uma das suas escolhas, você se casaria de novo com essa pessoa que está aqui? Seu casamento vale a pena ser vivido, ser relembrado? Gosta do fato de estar casado? Alguns casamentos passam a ter mais memória casado do que sem ser casado, solteiro, não é? Você gosta disso, essa memória sua de casado? Gente, nesses milhares de eventos de casais que eu já fui, você não faz ideia do que a gente vê. Tem encontro de casais que é preciso mandar sentar junto. Imagina, chega cada um para um lado, vai, some. Eu já descobri, pastor, tem encontro de casais que tem alguns casais que vão em todos e não mudam. Porque eles não vão lá para mudar, eles vão lá para ter certeza que tem casamento pior que o deles. É um paliativo. Esse cara que eu faz um ano. Bora lá, hashtag estamos juntos, né? Não consegue ter essa coisa de saber que isso tem a ver com a gente, no nosso dia a dia, na convivência da gente, na esperança da gente. Você quer ver muitos casais que nem percebem? Cobrar do outro aquilo que só Deus pode dar, êxtase eterno. Outro erro que muitos casais cometem e nem percebem, querer fazer o trabalho de Deus, ajudar todo mundo. Você quer uma palavra libertadora para o seu casamento? Aprenda a dizer não. Você tem um negócio que é libertador, é dizer não. Aliás, nós só estamos aqui hoje porque Jesus deu um não. Pediram para ele descer da cruz, ele não desceu, a gente está aqui, graças a Deus pelo não. O não também salva. Algumas pessoas não sabem dizer não e a casa vira um albergue, não é? Cheio de coisas, cheio de problemas, cheio de gente o tempo todo, ninguém consegue parar, ninguém consegue pensar. É angustiante. Quando o amor se estabelece como morador, a casa ganha plenitude. As brigas, os problemas, os conflitos não desaparecem, só que eles não estão mais no controle. O controle da casa é de Deus. Até as brigas se tornam uma espécie de pedagogia dos afetos. A gente aprende com elas, não é? A gente tende a se tornar mais equilibrado, a coisa flui melhor. O amor como morador habita a normalidade. Não significa ter uma lua de mel diária. Esse é o problema muito crente. Nós somos cristãos casados. A nossa casa tem que ser uma bênção todos os dias. A gente se cumprimenta de manhã já cantando louvor. Isso não existe. E é chato. O meu pastor costuma dizer que se no islamismo tem xiita, cristianismo tem chato. Algumas pessoas falam, pastor, eu quero viver uma lua de mel eterna. Você já leu Provérbios 25, 27? Comer mel demais não é bom para a saúde. Às vezes é uma pitadinha de sal, limãozinho, não é? Também faz parte do pacote, uma acidez de vez em quando. Tem dia que a gente levanta só a graça, nem a gente se suporta. Como é que você vai amar o próximo acidente se nem você se aguenta? A gente é feito da vulnerabilidade, da ambiguidade. Eu queria que você saísse daqui hoje, a gente fosse almoçar, curtir o resto do dia, com a certeza abençoada de que nós somos gente. A gente erra, a gente fracassa, a gente tropeça, tem dia que a gente não está nem, né? No dia que esse irmão chegar na igreja lá, não te cumprimentar, relaxa, ele está com ódio de você, ele só está com ódio dele. E é bom saber que às vezes na igreja é o lugar para a gente trazer uma tristeza sagrada no dia, né? Acho que é estranho quando chega numa igreja que quer colocar um sorriso no meu rosto. Eu lembro do Coringa, né? Eu não preciso rir o tempo todo, porque sorrir é bom, mas sorrir de tudo é desespero, né? A gente tem que aprender a lidar com o dia a dia da nossa experiência. O que é a nossa casa abençoada e o amor como morador? É saber que a vida vai fluir normalmente, porque a gente desistiu da tentação de ser perfeito. É isso que eu quero que você entenda aqui. Tem um escritor chamado Naguib Mahfouz que diz assim, o seu lar não é o lugar onde você nasceu. O seu lar é o lugar onde todas as suas tentativas de fuga cessam. Olha que maravilha. Eu não quero fugir, aqui é minha casa. Sabe essa coisa de poder voltar para a sua casa? Gente, eu já viajei muito durante um certo tempo. Eu sempre falava com minha esposa, achava uma das coisas mais tremendas. Quando meu filho e minha esposa diziam, você precisa voltar para casa. Aí chegava em casa, eu nunca linkei uma agenda com a outra. Às vezes eu chegava em casa literalmente só para colocar meu filho na cama, no outro dia viajava. Mas sempre chegar em casa, eu tenho a sensação de que aquele cantinho meu do sofá eu vou levar para o céu. Quando a gente chegar no céu, se você me vir sentado no sofá, é meu sofá. A sensação de estar em casa. Sabe o que é? Deixa eu ver se você entende isso. Sabe que você está na sua casa? Você pode ir no melhor hotel,
chuveiro top, cama maravilhosa, mas na sua casa, fala bem, na sua casa, seu travesseiro babadinho, chinelo velho, não é? Não é nosso, nossa casa, a gente come do nosso jeito. Você já participou daquelas, não sei se já aconteceu isso com você, mas você já teve a oportunidade de ir num restaurante de altíssimo padrão mesmo? E uma vez fizeram um jantar e tal. Já viu? Você está naquele lugar que você chega assim, o prato é tão maravilhoso, a comida, que você não sabe se você come, fotografa e espera o prato de verdade. Não é? Você fala, isso aqui é artístico demais, come aonde? Mexe aqui, pega, não pega, tem planta no meio. Gente, um vaso de planta vem dentro do prato. É bonito, né? Já participou disso? Aí você fica ali sem graça para comer, 300 talheres, copo, tudo de cada coisa. Aí você vai e coloca a coca no copo errado, fica sem graça, né? Você come por osmose, olhando os outros, se o cara errar, você erra, né? Já participou disso? Aí aqui dentro da cabeça você fica assim, quando eu chegar em casa, quando eu chegar em casa. Você chega em casa, vê se eu estou errado, você chega em casa, você pega aquele prato aberto, ele não tem borda, né? Você pega aquele aberto, joga comida, faz questão de ser antiestético. Você joga a comida, põe o bife em cima para dar sustentação. Você empurra no micro-ondas e não sai da frente. Você fica esperando ele. Você tira, pega uma colher lá, pedreiro e vai jogando. Pega arroz lá, arroz. Você come, aí você recosta depois e fala, agora eu comi. Não é? A questão é por que é que a gente paga caro para fingir? Um dia eu estava com a minha esposa, minha cunhada, a gente ia para algum lugar em São Paulo, aí passa um carrão, acho que era um Porsche, com a capota abaixada, somzão, o cara metade do braço para fora, vem de longe assim, tá, devagarzinho na frente da gente. Aí minha cunhada falou, por que é que esses caras fazem isso? Eu falei, porque eles compram os seus olhos. O dinheiro dele está no seu olhar. Se você não vir, ou pior, olhar para ele passar, você mata ele. Mário Quintana disse que o que mata um jardim não é abandonar, é o olhar desinteressado de quem por ele passa. Nós ainda somos escravos da apreciação do outro. Quer ver a pessoa mais triste da Igreja Batista da Orla? Gente bonita que ninguém diz que é. Fica angustiada, ela tem que chegar atrasada, vai ser torcer para o celular tocar pela TV, devagarzinho até lá fora, precisa ser vista. O belo precisa da apreciação do outro. Você já viu como é que gente feia é tranquila? Tem um argumento que é surreal. Você fala que o cara é feio, fala, minha mãe me ama. E se ele casou, então pronto. Geralmente o cara casei bonito, pode olhar. Deve estar preso aqui, ó, casei, mostra sua, isso fica sem graça, não é? Alguém que não precisa da apreciação do olhar do outro. Traduzindo tudo isso aqui até aqui, valorizem o amor que mora com vocês. Queria fazer um minuto para você agradecer a Deus pelas coisas mais banais da sua vida. Agradeça a Deus por poder acordar na sua casa de manhã. Agradeça a Deus por poder a sua esposa fazer uma comida para você de vez em quando, ou você para ela. Não tem Masterchef aí abençoado? Olha que maravilha. Agradeça a Deus por poder estar vivendo essa coisa normal, comum, do dia a dia. Sabe, essa coisa está na sua casa. Eu não sei se você já fizeram isso aqui, mas se não fizer, tem que fazer. É um teste. Você já ficaram assim deitados os dois na cama? Só trocando ideia, falando bobagem, rindo? Já fez isso? Tem que fazer. Mas é rir com o outro, não dele. É diferente. Para alguns casamentos nem falta amor, falta o humor. Né? Deus também é humor, né? Eu falo Bíblia também. Deus é amor, eu sempre falo disso. É tão legal. Eu acho que é tão bonito o jeito como Deus trabalha assim, distribuindo coisas. Acabei de falar, ele levanta o homem para cima, o cara tira a fala. O cara vira uma faca e fala esquisita. Imagina, olha o que Deus faz. Eu gosto tanto daquela cena. O Fernando falou comigo esses dias no cruzado. É uma cena eu acho tão linda. Um dia Deus vai visitar, Deus resolve visitar Abraão. Pensa nisso aqui, ó. Vou lá fazer a visita para Abraão. Aí vem Deus, Abraão olha de longe, é a hora mais quente do dia. A determinação, até médica da época, é que você poupasse energia. Nem as crianças brincavam nessa hora. O texto bíblico diz que Abraão sai correndo. Não quer nem saber dos manuais, ele sai correndo e vai preparar uma comida. Aí prepara a comida para os viajantes, eles estão ali comendo, eles sabem que são sagrados, é divino. Tem uma coisa mística muito forte no texto. De repente, o texto é tão tremendo, não olha para mim, o texto diz isso aqui. Sara estava atrás da cortina, escutando a conversa. Olha aqui, é muito nós. Irmã Sara é nossa. Ela falou, não vou deixar esses caras conversando sozinhos, não. Clube de bolinha, novembro azul, nada. Ela ficou atrás, escutando a conversa. De repente, Deus diz assim, ó, daqui um ano eu volto e Sara, tua mulher, vai ter um filho. Ela racha o bico. É maravilhoso. É maravilhoso. Ela está escutando a conversa e diz, eu, filho, 90 anos chorou de rir. Ela riu alto, a ponto, não sei se eu deixava falar,
Por que você riu? Eu não ri não, senhor. Já falo, não ri não, senhor. Eu não ri não. Parabéns. Tá. Eu tenho uma mensagem sobre isso. É lindo. Você riu. Não ri, senhor. Riu sim. Sabe o que Deus diz lá em cima? Riu e o nome do menino é riso. É Deus dizendo assim, ó, você riu, eles riram e nós também. É bem. Deus falou, eu ri também. Agora imagina, toda vez que Isaac entra correndo na casa, Sara dá uma olhada para o Senhor, hein, Deus? Deus ri. Deus ainda é o Deus que faz com que as nossas piores fraquezas, lidas pela chave da graça, se tornem sorrisos. Isso é libertador. Alguns casamentos precisam voltar a sorrir. Mas não pelas besteiras da vida, mas pelos milagres de Deus, habitando a casa da gente, habitando a tenda. Então valorizem o amor que mora com vocês. Ou seja, pequenos espetáculos diários, aquelas particularidades que são só nossas, que vão fazer muita falta quando um de vocês se for. Importante lembrar isso aqui, ó. O amor como morador vai ser um diferencial entre permanecer ou iludir-se com a próxima aventura. O problema das aventuras é esse aqui, ó. É por isso que Paulo, quando vai trabalhar os Coríntios, ele fala assim, ó, vocês não sabem que deitar com uma prostituta é errado? O que ele está dizendo? Vocês são templo do Espírito. Ele está dizendo assim, ó, quando você deita com a sua mulher, o projeto é a vida, é o amanhã, são os filhos, é a história. Quando deita com a prostituta, você não quer ter filhos, então mente para a vida. Deita, mas levanta falso. Porque o tempo se quebra, vira bordel. E tem gente na igreja que ainda tem um cabaré na mente. Por isso precisa ser transformado, para poder dizer, nós temos a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, seus olhos são cativos desse amor que você tem. Isso muda tudo. Que o amor seja íntimo da convivência de vocês. Matthew Henry escreveu, onde você tiver uma tenda, Deus precisa ter um altar. Gente, o amor está no lar. Tomara que essa frase aqui possa evocar os melhores sentidos para vocês. Moradores do mesmo teto, das mesmas alegrias e das mesmas dores. E, traduzindo, moradores dos mesmos ideais. Eu queria finalizar essa minha palavra aqui de manhã. Eu vou ter um atrevimento. Um dos meus livros chama Atrevo-me a Reler. Eu sou meio atrevido. Eu vou parafrasear o próprio Cristo, dizendo, vinde a mim todos os que estão casados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Deus abençoe você. Obrigado. Amém.